Graças a Deus, estamos alegres por poder nesta noite estar na presença do Senhor para render louvores àquele que era, quem é e que há de vir, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Para ganharmos tempo, abra comigo a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Nessa noite, Deus tem uma palavra para o teu coração. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a seguir. Vou ler para ganharmos tempo. Quantos acharam? Diz amém. Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então levantou Abraão pela madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus te dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu de longe o lugar. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá e adoramos, e havendo adorado, voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e ele disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E ambos caminharam junto e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E ele escolheu Abraão o altar e pôs Isaque sobre a lenha em cima do altar. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Acendemos, por favor. Até aqui é a leitura da palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos nesta noite diante de uma história onde um dos maiores homens da Bíblia, chamado Abraão, aqui no capítulo de número 22, Abraão é conhecido como o pai da fé. O capítulo de número 22 do Gênesis conta um sacrifício, uma provação. O texto aqui traz a seguinte epígrafe: Deus prova a Abraão. Mas para entendermos o capítulo de número 22, devemos voltar um pouco ao capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão. Deus aparece àquele simples homem e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua família, e vá à terra que eu te mostrarei. Aqui Deus aparece a ele e faz uma série de promessas: você será pai de uma grande nação, rei sairá de teu ventre, você conquistará o mundo inteiro, e o mundo será todo teu, virá de tuas entranhas todas as nações. Abraão recebe aqui essa promessa, e ele passa agora a peregrinar a terra. Ele começa a caminhar por terra, e ficando velho, tendo a tua idade avançada, então Abraão começa a caminhar na presença do Senhor, fazendo assim a vontade de Deus. Deus aparece para esse homem e lhe faz uma enorme promessa: tu serás pai de todas as nações. Imagine nós hoje Deus falar: você vai ser dono do mundo. Digamos assim, foi a promessa para você vai conquistar o mundo inteiro.
visões. E no capítulo 15, Deus fala em visão, como Abraão diz: eu sou o teu escudo. E ele reclama: Senhor, como que eu sou um homem de promessa? Como que eu sou o pai de uma grande nação se eu não tenho filho? Eu preciso ter filho, Senhor. O que é que fazer comigo? E Deus aqui começa a confortar o patriarca. Ele está ficando velho, embora foi uma promessa. Por que que Deus não cumpre? Por que que Deus não realiza? Por que que Deus não faz um milagre? Imagino que essa fosse a concepção na mente de Abraão, mas Deus estava trabalhando. Deus promete um filho para aquele homem, e agora ele começa a ficar velho e nada aconteceu o teu milagre, mas ele não fica pirriado, ele não para de acreditar na promessa, e aqui ele percorre a terra, e a Bíblia fala que ele ficou muito velho, e Sarai também, ele já estava com cerca de 99 anos, quando Deus novamente se manifestou para ele, e Sara com cerca de 90, aqui no capítulo número 18, Deus aparece para ele em forma teofânica, e aqui Deus se apresenta para ele, e começa a falar com Abraão. Ele logo reconhece que Deus está diante dele, que Deus se revelou para ele. Aparece aqui 3 varões, mas no versículo de número 3, ele percebe que é Deus que está falando, que é o Senhor que está falando, e aqui o anjo começa a falar, e lá na frente Deus fala para ele: onde está Sara, tua mulher? Ele fala: Sara, ela está na tenda, ela está lá dentro. Aí Deus fala para Abraão: você terás um filho, você terás um filho. E agora Sara já estava velha, ela começa a rir sozinha. Como será isso? Eu já estou com 90 anos, eu já estou velha, e não, como é que vai ser isso? Eu não posso mais ter filho. E aqui o anjo fala: Abraão, por que Sara riu? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer um milagre, eu não posso fazer o possível. Glória a Deus, aleluia. E eles começam a sofrer, eles começam a ficar tristes. Será que Deus me chamou? Será que Deus me escolheu? Como é que vai ser isso? Deus me promete que eu vou ser pai de grandes nações, e agora não tenho filho. Está triste. Aqui Deus fala que vai lhe dar um filho, e aqui no final ele finaliza dizendo que nada para ele é impossível, e que no tempo dele ele iria abraçar o filho. Aqui Sara ficou triste e deu a luz para Abraão, e teve um filho. Mas quando voltamos ao capítulo número 22, ela já está com o filho, ela já está com a promessa na mão, ela já está sorrindo, ela já está alegre novamente. Aquela que estava chorando, aquela que estava triste, agora Deus lhe dá um filho. No capítulo número 21, e visitou o Senhor a Sara, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, e colocou o nome de Isaac, que significa sorriso, que significa alegria. Foi quando ela riu, ela dizia assim no seu coração: quando eu contar para alguém que Deus me deu um filho, aos 90 anos, todo mundo vai rir, todo mundo vai achar graça. Então, o nome de Isaac tem o sentido desse sorriso. Deus aí faz assim conosco. Às vezes nós estamos lá embaixo, achando que tudo acabou, e que nada vai dar mais certo. É que Deus vai fazer meu filho e te dar um novo sorriso. Deus vai te dar um novo sorriso, Deus vai te dar uma alegria, porque é Deus que promete e é Deus que cumpre. Deus é Deus para que minta e que não vai se arrependa. E se Ele prometeu alguma coisa, no seu tempo Ele vai cumprir. No momento de maior dificuldade, Deus dá um sorriso para Abraão e para Sara. Isaac vai crescendo, eles veem a promessa cumprida. Esse é o meu filho da promessa, esse é o meu filho que Deus me deu, ele é o meu sonho, ele é o meu tudo. Mas aqui agora vamos ver que Deus muda o cenário. Deus faz Abraão sorrir, Deus lhe dá alegria, Deus cumpre a promessa. Mas no capítulo 22, Deus aqui prova Abraão e diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E aí Deus fala: Abraão, toma o teu único filho. Deus não falou de Ismael, que era coisa sem graça, mas ele falou: Abraão, eu quero o teu sorriso, o teu único filho, e ponto
sabe se vai demorar para o vento passar, para a provação passar. E no fim, e o pior mesmo, imagina se um dia Abraão caminhando, cansado, com aquele esposo, com aquele filho dele. Imagina pensando nele, será que Deus vai tirar o meu filho? Será que eu vou chegar no lugar de Deus? Será que eu vou fazer a vontade de Deus? Será que eu vou conseguir? É assim que nós falamos na prova. Será que eu vou sustentar? Será que eu vou suportar? Será que eu vou resistir? Mas quero dizer, se Deus vai te provar, meu amigo, não para no meio, não para no meio da caminhada, porque no final tem vitória, no final tem vitória, no final tem vitória, no final tem vitória, porque Deus, Ele abençoa quando chegamos ao final. Podemos até ficar fracos, podemos até cair no caminho, mas não podemos desistir da provação que Deus colocou para nós. Devassurai, decalassourai, dei que levácia, de quitar sorou, dei a surrende que levácia, raga chorou, que antuia sorai que for, raga choria, sobre manaraço. Um dia, 2 dias, 3 dias, mas enquanto o pensamento não passou na mente de Abraão, eu vou voltar, eu vou desistir, já tem um dia que posso voltar daqui, eu posso voltar e ter meu filho a salvo, mas ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, que era chegar ao lugar que Deus te disse. Deus falou, você vai chegar na terra de Moriá, é lá que ele vai te dar vitória. Então não adianta voltar no meio do caminho, porque só tem vitória no final, só tem vitória no fim, só tem vitória no fim, só tem vitória no fim, porque no final que Deus está comprando e você é a bênção completa. E eles chegam ao lugar que Deus lhe dissera. E Abraão chega na terra de Moriá, uma terra montanhosa. Havia muitos montes ali. Era conhecido como a terra que tinha vários montes, onde tinha o sacrifício e adoração. Então ele chega ali e Davi sobe naquele monte mais alto. Porventura, queríamos escolher um lugar mais fácil. O melhor lugar, vamos ir para aquele monte melhor. Ali está mais fácil. Ali eu vou conseguir mais rápido. Então Deus fala, sobe em tal monte. Então Abraão, ali ele toma alguma atitude. Ele toma ali 3 atitudes antes de subir ao monte. Eu vou subir ao monte, eu vou chegar ali com Deus, mas eu tenho que tomar alguma atitude. Primeira atitude que ele tomou foi deixar os servos. Vocês ficam aqui, porque lá em cima é só eu e Deus. No ápice da minha prova é só eu e Deus. Na minha intimidade é só eu e Deus. Daqui para lá você não vai poder subir, porque daqui para cima é só eu e Deus. Agora quando é um servo, aquilo que ele impede de chegar de Deus, aquilo que te impede de se aproximar de Deus, é de deixar no pé do monte, porque o impedimento está lhe guardado. Você não vai chegar a Deus, mas se você deixar no pé do monte o impedimento, Deus vai falar com você. Primeira atitude para chegar a Deus, para subir um monte, deixar o servo. Ser servo não tem utilidade com o Senhor. Por mais que ele fosse íntimo, tivesse um bom serviço, ele não era íntimo, ele não era amigo do teu Senhor, ele era um servo. Então não poderia subir. O momento era de intimidade de Abraão e Deus. A tua prova é com você e Deus. A tua provação é com você e Deus. Não adianta ficar pegando carona. Não adianta ficar atrás dos outros, querendo que os outros te ajudem você a subir ao monte. Aquele servo não poderia subir aquele monte, mas ele quer subir sozinho. Porque quando começa a provação,
Jumento fala de força humana, brutalidade. Pessoa que quer chegar a Deus com as próprias forças, lutando com as suas próprias forças. Então, daqui para frente, você não vai lutar com o braço de ninguém. Você vai subir pelo meu poder. Você vai subir pela minha força, pela minha fortaleza. Agora abandonar a tua força humana, porque a nossa glória de Deus, ela não é nada. Não temos que abandonar. Eu posso, eu tenho força, eu tenho condições de chegar até Deus. Eu tenho força de ser a força dentro do homem de Deus. Ela é limitada. O poder de Deus, ele é ilimitado. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Aleluia. Terceira atitude. Abraão toma lenha, ele levou até ali. Isaac, daqui para lá, você que vai levar agora. Agora a responsabilidade é tua. De lá até aqui eu trouxe, mas daqui lá em cima é você que vai levar. O peso da responsabilidade do cristão. Daqui para frente, você é sorrido. Daqui para frente, daqui para frente, você vai ter a responsabilidade de um ministério de luta, de um ministério conquistado pelo poder de Deus. Daqui para frente, você vai sentir a força de uma chamada. Daqui para frente, você vai sentir a responsabilidade de uma chamada, de um trabalho de sacrifício. Daqui para frente, você vai sentir o peso de um ministério. Para você parar de os outros carregar a tua cruz, de os outros carregar a tua prova. Está na hora de você carregar o que dá valor na tua mão, de você abraçar o teu ministério, para você sentir o peso da chamada de Deus, do ministério de Deus, para você parar de deixar os outros fazer o teu trabalho, os outros fazer o que Deus mandou você fazer. Agora você vai levar identidade, deixando que os outros façam por ele, deixando que os outros carreguem o peso do ministério nos ombros do lugar dele, deixando que os outros carreguem o grupo nas costas do lugar dele. Então, meu Deus, temos que tomar a responsabilidade da chamada de Deus. E eles vão subindo, depois de tomar essa atitude, vão subindo. E no meio do caminho, Isaac faz uma pergunta crucial para Abraão. Papai, aqui está a lei, está o cordeiro. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Uma das perguntas mais densas da Bíblia. Onde papai está a lei, está o cordeiro, mas está faltando alguma coisa. Onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina Abraão pulando os olhos dizendo: o Senhor proverá para seu cordeiro. E eles subiram e chegaram ao lugar do sacrifício, ao lugar, ao ápice da provação. E quando chegaram, ele começou a amarrar teu filho sobre a lenha, colocou sobre o altar. Eu imagino falando: Senhor, isso é aquilo que tu me pediste. Eu obedeci a tua voz, estou cumprindo o que o Senhor me mandou. A Bíblia fala que ele tomou o cordeiro em tuas mãos e levantou para cima. E quando ele fez menção para a tua voz, Senhor, Abraão, não faça nada com o rapaz, porque sabe que temes a Deus e não me negar teu único filho. Tem gente que está com o dedo no pescoço, com provação no pescoço, está a ponto de perder a batalha, está a ponto de desistir. Eu quero dizer: Deus não vai permitir que encoste você, não vai permitir que o cordeiro encoste teu pescoço, porque se você chegou ao final do topo, lá tem vitória. Se você já está lá em cima, lá é o lugar da vitória, lá é o lugar da bênção. Então, meu irmão, nesta noite, se Deus
eu não vou conseguir mais, não vai dar mais para mim, eu vou abandonar tudo por aqui, eu não tenho mais condições, para mim está tudo acabado. É assim que acontece no nosso coração. Não vai dar mais, por aqui chega para mim. Abraão foi subindo, foi subindo, foi subindo. Imagine quantos pensamentos. Você não vai conseguir, você não tem mais força, você não vai conseguir chegar lá e matar teu próprio filho. Desiste enquanto é tempo, volte enquanto é tempo. Você tem que voltar. Não volte no meio da provação que Deus te colocou, porque se Ele colocou a provação, Ele não vai permitir que você morra no meio do caminho. Você vai chegar no fim, você vai alcançar o objetivo, porque quem é fiel, no final, vitória e consagração. E Deus mostrou ali o cordeiro, e Ele tomou e sacrificou. E aqui Deus fala para o mestre: sei que você foi fiel, e você vai conquistar o mundo, todas as nações provirá de ti. Você será bendito, toda a tua semente, onde vocês forem, vocês serão benditos, porque obedeceste a voz do Senhor. E Deus fez ali um concerto perpétuo com Abraão, e ele voltou sorrindo. Quem passa a provação chorando, e chega no final, jamais vai voltar chorando de tristeza, vai voltar sorrindo. Abraão subiu chorando, subiu com fraqueza, mas chegou no final e voltou sorrindo. E você também precisa voltar sorrindo. Ele deu o teu único sorriso, e Deus lhe deu de volta um sorriso de novo. O que é que Deus tem te pedido para que você dê para Ele? Ele às vezes pede coisas que o homem tem se teme, mas Deus, Ele é fiel no que faz. E Deus, Ele é fiel na nossa vida. Ele não deixa que venhamos perecer e morrer no caminho. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço em nome de Jesus.